cabo. Troca para mim o cabo, Elno, por favor. Mas não está saindo ali, não. O outro cabo estava saindo e esse não está. Pega aquele outro ali, por favor. Aí vai ter que chegar a caixinha um pouquinho mais para cá, tá? Você vai chegar a caixinha com esse microfone do lado, que eles querem captar o som. Isso. Vai fazer barulho. Até que não foi tanto. Meus irmãos, hoje nós estivemos visitando a irmã Enilda, que está hospitalizada, e o caso dela é bem sério. A doença que lhe acometeu afetou bastante uma parte óssea. Ela, aparentemente, e pelo que o filho dela me disse, não corre risco, né, de riscos maiores, mas é um tratamento que vai demandar ainda alguns dias, tomando antibiótico. Uma bactéria afetou o osso da face e ela está bem machucada. Ela está firme, confiante no Senhor, mas é sempre ruim, né? Você ter o seu rosto machucado, seja lá pelo que for, mas eu tenho certeza que logo ela estará conosco. Peço as suas orações sobre a vida dela. Precisa muito do socorro do Senhor. Sobre a vida dela, sobre a vida do Rony, sobre a vida da Renata, seus filhos. Vocês não esqueçam de orar por eles. E Dona Augusta, né? Vamos cantar Espírito Enche a Minha Vida? Vamos ficar em pé para cantar? Pode passar na internet se for o caso, viu? A letra. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar
Nós suplicamos que o Senhor seja gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, ajudando-nos a andar no caminho certo, na direção certa, imitando a Ti, que é o nosso Pai, nos parecendo mais com o Senhor, nos ajudando a semelhança de Jesus Cristo, ter uma vida santa, com uma mente que está concentrada em fazer a Tua vontade. Clamamos Tua misericórdia sobre a vida da irmã Enilda, pedimos que o Senhor a ajude, a socorra, Pai, em hora tão difícil para ela e para seus filhos, para toda a sua família, Pai. Abençoe para que ela receba conforto do Espírito Santo numa hora como esta. E confortada e reanimada pelo Espírito Santo, sua recuperação seja, ó Pai bendito, ainda mais rápida. Que logo os remédios façam o efeito que precisam fazer. Pai, Te dou graças, porque o Senhor tem sido conosco, tem nos ajudado, tem nos amparado. Obrigado, Senhor, pela companhia que tem sido Teu Espírito na nossa vida. E esta noite, Pai, que vamos meditar na Sua palavra, ajuda-nos a buscar compreensão, Pai, do que é a presença do Espírito santificador na nossa vida. Nós Te pedimos graça, iluminação do alto céus para nosso momento de meditação na palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se, irmãos. Eu quero abrir um espaço, se você tem alguma dúvida desses tempos que temos estudado juntos, coisas que vocês tenham aprendido e depois revisto, e tenham na mente de vocês pensado diferente, ou mesmo dificuldade de entender. Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar, alguma coisa que gostariam de compartilhar, de como têm visto? Não precisa ser só dúvida que seja totalmente contrária ao que eu penso, não. Pode ser a favor também, né? Mas só para um maior esclarecimento. Alguém tem alguma pergunta para fazer disso que a gente tem visto? Vocês lembram, né? O que a gente tem visto? Estamos falando sobre santificação, não estamos? Por que eu estou desenhando de vermelho? Sempre desenho de preto, estou desenhando hoje de vermelho. Pode ser um sinal, hein? Deixa eu trocar. Nós estamos falando sobre santificação. E temos falado que este é um processo de consolidação da nossa mente em Cristo Jesus. Que a santificação é o processo em que o Senhor torna firme a nossa convicção e a nossa nova natureza, de tal maneira que ela passa a ser algo que vai nos conduzir o resto da nossa vida. É diferente a santificação de apenas um pensamento santo, de um pensamento bom. Como assim, pastor? Aqui está um lápis, esse lápis não me pertence, né? Mas eu tenho vontade de ter um lápis como este. E a minha mente pensa, vai, pega esse lápis, está dando sopa aí, leva para você, o dono não está perto, essas coisas, né? Aí você fala, não posso fazer isso porque isso não é certo. Isso é um pensamento santo, um pensamento que veio da nova natureza para mim. Isso eu estou falando em termos ideais, né? É um pensamento que já veio da minha convicção de que isso é pecado. Tal. Lógico que o ímpio também pode fazer isso por outras razões. Né, por uma questão moral, tal. Mas vamos pensar o crente que está fazendo isso por um compromisso que ele tem com Deus. Mas veja, enquanto não há santificação, esse é um pensamento que agora ele prevaleceu, mas que amanhã pode não prevalecer. Então amanhã eu também, crente, vejo esse lápis, mas eu estou precisando muito dele e num determinado momento de fraqueza eu pego o lápis para mim e vou embora e falo assim, também não tinha dono por lá e tal, e a vida segue. Quer dizer, eu cometo o erro, eu cometo o pecado, ele não dói tanto em mim, ele só fere uma ideia, um pensamento que eu tenho do que é certo e do que é errado, mas ele não fere a minha alma. Eu não sei se vocês estão entendendo, se isso parece ser superficial, mas essa parece ser uma santificação superficial, é porque não é santificação.
É só uma consciência do que é santo. E nós temos isso na Bíblia. Em vários momentos da Bíblia você vai ver homens de Deus que cometem erros e que aqueles erros parecem não doer no coração deles. Um bom exemplo, apesar de já ser um homem aparentemente santificado, nós temos Uzias. Uzias chega no final da sua vida e ele vai oferecer a Deus algo que Deus diz para ele não fazer. E ele insiste, os sacerdotes vêm e falam, não faça isso, e ele insiste em oferecer incenso que não lhe era permitido. Tá? Veja, ele vence todas as barreiras que havia no conceito dele de santificação. Aquele aspecto da vida religiosa dele, talvez o orgulho dele, ainda não tinha sido retirado da sua mente, a ponto de dizer ele já foi santificado nessa área do orgulho. Então, agora, o que é uma mente santificada? Uma mente santificada, ela está consolidada essa ideia de que não pode roubar, não pode pegar o que não é seu. A tal ponto de que eu passo por este lápis, por este canetão aqui, e a primeira coisa é, mesmo que eu precise muito dele, a minha mente sequer pensa em tê-lo. Ela naturalmente não pensa em pegá-lo, porque ela já está santificada, isso está consolidado na mente dele. De tal forma que eu não me sinto atraído por isto mais. Isso não me causa mais a tentação. Por outro lado, eu posso ter ainda o desejo de ter, mas a santificação é tão forte em mim, que em circunstância nenhuma esse meu desejo vence a minha consciência de que não posso tê-lo. Deu para entender? Tudo bem, gente? Vocês estão me olhando assim com a cara assim meio, eu entendi, mas não entendi muito. Se tiver pergunta é a hora, tá? Então este processo é um processo que eu estou chamando de santificação. E aliás, já disse para vocês, eu quero ser bem honesto, a gente está fazendo teologia juntos, estamos estudando juntos. Vocês não vão abrir livros de teologia e encontrar isso do jeito que nós estamos dizendo aqui. Então pode ser que o pastor Maurício precise melhorar. E eu só vou melhorar quando vocês me ajudarem. Tá? Então é um processo de consolidação da verdade de Deus, que é a sua lei. A santificação é quando Deus torna a lei uma lei em nós, não uma lei para nós. Então vamos lá. Antes eu obedecia porque eu entendia a lei. Eu via a lei, ela falava comigo, eu falava, não pode porque a lei disse não pode. Agora, é mais do que a lei dizendo para mim, é a lei sendo lei em mim. Entenderam? Eu não faço porque não sinto prazer em fazer mais. Ou a lei que está em mim já é tão forte a ponto de que eu consiga vencer aquilo como tentação. E se eu pecar? Porque mesmo eu já sendo santificado, ainda posso contrariar esta lei. Lembra que o apóstolo Paulo fala, eu já sei que não posso, mas eu faço? O que acontece? Qual é o resultado? Se eu sou santificado aqui, não quer dizer que eu nunca vá pecar por causa do canetão, né? Vamos desenhar o canetão aqui. Não quer dizer que eu nunca vá pecar por causa do canetão. Pode ser que eu ainda pegue. Mas a santificação da minha mente nessa área aí, que não se refere só a um canetão, né? É mais abrangente. A minha santificação vai ativar o quê? Um processo de consciência. E então eu não consigo conviver com isto. Eu posso pecar, mas daqui a um pouco, não sei quanto tempo, aquilo vai mexendo comigo e eu vou ser obrigado a pedir perdão e devolver. Olha, peguei e não devia ter pego. Veja, a santificação, ela não vai me impedir totalmente de pecar, mas ela vai me fazer não viver no pecado. Tudo bem, gente? Tudo bem mesmo?
E você tem que entender este processo até para você entender as suas recaídas e para você entender os pontos onde ainda você precisa se santificar. Se existe área da sua vida que você peca e nem está nem aí, continua a sua vida, você sente um pouquinho porque, sabe, você sabe que não está certo. A sua mente cristã, né, o seu apreço pela lei de Deus já lhe fala alguma coisa. Você então tem uma resposta de que, ó, isso não está certo, mas você também não se incomoda e continua fazendo. Então, a minha percepção é de que nesta área você ainda não se santificou, você precisa se conhecer. E reconhecendo que falta santidade em determinada área da sua vida, você tem que recorrer a Deus. E você tem que falar, Senhor, santifica o meu falar. Eu lembro muito do Cláudio. Por que vocês sentaram separados? Vocês brigaram lá em casa, os dois irmãos aí? Não? Tá. Lembro muito do Cláudio. O Cláudio, antigamente, né? O Cláudio ia aqui na frente da mocidade e falava assim, eu orei a Deus para ele pôr um anjo na minha boca. Não sei se ele fala isso ainda. Eu não sei se alguém lembra que ele falava isso, só eu se lembro, mas ele deve lembrar. Eu pedi para Deus pôr um anjo na minha boca, que é para eu não falar demais, para eu não ser precipitado no falar. Você tem que ter esta coragem de reconhecer quais as áreas que você ainda é fraco e carnal, que você precisa se santificar. Às vezes, no falar, eu não sou controlado no falar, eu falo o que vem na telha. Tem muita gente que acha que isso é positivo. Não, eu sou tão sincero que eu falo tudo o que eu estou pensando. Né? Não, gente, peraí, a palavra do homem santo, da mulher santa, sempre edifica. A verdade liberta, mas é a verdade de Cristo. E nós temos que saber falar a verdade temperada com sal. A palavra do homem de Deus, do homem santo de Deus, nunca é para destruir a pessoa. Você pode chegar e falar, pastor Maurício, você se veste muito mal. Né? Aí eu posso ficar ofendido, sentido, triste, isso pode atrapalhar a nossa comunhão, ainda que seja verdade. Você tem que dizer assim, pastor Maurício, o seu gosto por vestimentas é tão diferente do meu, né? Você já introduz o assunto de uma maneira diferente. Você vai falar, o senhor se veste de forma exótica. Opa, já introduziu de uma outra maneira. Ou seja, nós temos que saber fazer essas coisas. Às vezes é nessa área que você peca. Às vezes você já tem santidade, por exemplo, para vencer na área sexual, mas você não tem santidade para vencer nos relacionamentos afetivos, na sinceridade, na honestidade. E uma coisa importante é você perceber isto. Saber avaliar, se eu dizer assim, vem cá, quando eu faço isto que eu costumo fazer, que eu sei que está errado. Oi? Como é que é? Tem pergunta, é isso? Sim. Já, deixa eu só terminar essa frase, joia. Veja, se eu percebo que existem coisas que eu faço frequentemente, que eu sei que não é certo, mas eu tenho que perceber, a minha consciência dói a ponto de eu não poder ficar com aquilo comigo. Opa, se ela não dói, se ela me deixa seguir adiante, não faz... eu brigo com os irmãos lá da igreja, eu não estou nem aí, sigo a minha vida. Sei que Deus pede para eu perdoar, mas eu não ligo para isso. Eu sigo em frente. Opa, eu estou precisando me santificar nesta área. O que eu devo fazer? A minha sugestão, leia os textos bíblicos. Essa sugestão eu até ia deixar para depois, mas já vou adiantar. Leia os textos bíblicos sobre perdão. Deixe a palavra lavar você com a mensagem do perdão. Entendeu? Você tem como se policiar mais. Agora, de repente, você fala, não, olha, eu cometi um pecado, mas eu não suportei a realidade de estar pecando contra o meu Deus, aquilo está me fazendo mal. Eu não vejo a hora de encontrar o irmão para poder
fazer as pazes com Ele para consertar tudo. Opa, um bom sinal de que você pecou sim, deve pedir perdão, sim. Mas que você deve agradecer a Deus, obrigado porque o Senhor não me deixa ficar no pecado. Entendeu? Faça a pergunta aí, meus irmãos da internet. Já está escrita ali a pergunta? Deus pode usar a santificação para me dar algo que prometeu? Espera aí, como é que é? Deus pode usar a santificação para me dar algo que me prometeu? Olha, irmão, você que fez a pergunta, tenta explicar um pouquinho mais. Eu não consegui entender a pergunta ainda. Ele disse o seguinte: o Senhor falou sobre a santificação da mente, que andar com Ele nós seremos abençoados. Certo. Aí a pergunta: Deus pode usar a santificação para me dar algo que prometeu? Bom, vou tentar entender isso. Se eu estou entendendo bem a pergunta, eu não sei se ele quer explicar um pouco melhor. À medida que eu me santifico, a minha mente começa a pensar mais de acordo com a vontade de Deus, não é isso? A minha mente começa a entender a vontade de Deus e a pensar de acordo com a mente de Cristo. Então a tendência é de que os meus desejos, eu vou colocar a palavra desejos aqui, que os meus desejos sejam tão santos quanto a minha mente é santa. Dá para entender? E eu começo a pedir coisas muito mais segundo a vontade de Deus. E, consequentemente, eu começo a ter mais respostas e receber mais as coisas que eu desejo. Porque eu passo a desejar coisas mais de acordo com os desejos do próprio Deus. Porque a minha mente ela começa a pensar a estrutura do jeito de Deus. Então, se eu entendi bem a pergunta, Deus vai me dar o que eu pedi, ou o que Ele me prometeu? Sim, não é por mérito. Se a sua pergunta é, eu me santifiquei, então agora Ele vai me dar por mérito. Não, mas é porque a minha mente começa a desejar coisas e a entender as promessas de Deus melhor, a ponto de eu começar a receber o que desejo, no sentido principalmente de que eu desejo o que Deus deseja para mim. Porque toda vez que eu oro, pedindo a Deus uma coisa, que é o desejo de Deus para a minha vida, a tendência de eu receber é muito grande. Por quê? Porque Deus já deseja aquilo para mim, Ele vai me dar. E agora eu oro, então a satisfação de Deus é tão grande que é a satisfação da mãe, que o filho fala assim, mãe, hoje eu estou com vontade de comer brócolis. Aí a mãe abre um sorriso, que bom, filho. Porque a mãe já queria dar brócolis para ele, porque ele precisa de brócolis. Vocês fizeram a cara feia, não gostam de brócolis? Né? A mãe queria dar brócolis para a criança e ela, antes da mãe dar, a criança falou, me dá brócolis. Aí a mãe deu brócolis com o maior prazer, não é? A mãe já ia dar brócolis mesmo, quer ele queira, quer não. E assim, põe, come, que é necessário. Come que é necessário. Né, Miriam? Você fez isso muito, né, Miriam? Come que é necessário. Mas agora há uma alegria maior. A minha filha, Ana Beatriz, ela come muito bem verdura, essas coisas. Então dá gosto pôr verdura no prato dela. Ontem ou anteontem, estava colocando a comida para ela e eu tinha feito carne moída com chuchu. E eu estou pondo carne moída para ela, pai, põe chuchu, pai, põe chuchu. E eu fiquei feliz com a chuchu. Põe chuchu. Veja, como é gostoso o pai perceber que a vontade do pai é também, que a vontade do filho era a vontade do pai. E então Deus acaba nos dando isso com muita satisfação para ele e para nós. Então, vamos lá, meu irmão que fez a pergunta. Porque eu me santifico, Deus não começa a me dar agrados, que nem o cachorrinho que obedece e ganha biscoito. Não é por isso que Ele vai me dar coisas. Mas é que agora eu consigo entender que Ele está me dando coisas positivas que havia me prometido, que sem a santificação, às vezes eu nem percebia. Ele estava me dando brócolis, eu achando ruim. Agora eu acho bom.
porque a minha mente pensa como a mente do meu Pai. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, se não, você refaz ela aí com outras palavras e me ajuda que eu vou tentar. Irmão, quero pedir para vocês, vamos ver um tópico juntos aqui, eu quero pedir para vocês para a gente abrir lá em Apocalipse 22, versos 11 e 12. Apocalipse 22, versos 11 e 12. Na última reunião nosso último encontro, nós estudamos duas coisas, dois lados. Primeiro, que a santificação é algo que me ajuda na minha vida. Ao longo da minha vida, ela vai fazer bem para a minha vida. Para que a minha vida aqui seja uma vida que agrade a Deus. Em segundo lugar, a santificação que nós vimos, ela vai fazer bem para mim, para o meu encontro com Jesus Cristo. Então, vamos ler aí Apocalipse 22, por gentileza, alguém leia para nós, versos 11 e 12. Não estou vendo o microfone aqui. Está aí? Ah, está aqui atrás, né? Por favor, quem vai ler? Miriam, por favor, lê para a gente. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Miriam, desculpa, eu interferi falando. Espera só um minutinho, eu vou pedir para você ler de novo. Falei de você, Denis, hoje mesmo, não sei se você ouviu, e você mandou a sua pergunta. Reverendo, o senhor entendeu e respondeu, tirando a minha dúvida. Obrigado. Um abraço para você. Está em Botucatu ainda, deve estar. Deixa um abraço aí para o pastor, reverendo Coine. Tá? Foi quem me falou do Denis. Abraço para você, Denis. Agora, Miriam, vamos ler novamente, só para eu pegar o fio da meada. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo ainda imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Bom, essa palavra de Jesus é uma palavra dura. Ele está dizendo o seguinte: na vida dos santos de Deus tem de haver uma rotina da contínua santificação. Assim como acontecerá aqui na vida dos ímpios, continuará a rotina da mente cada vez mais ímpia. Que quanto mais o tempo passa e a mente do homem vai resistindo a Deus, ela vai se tornando cada vez mais dura para com Deus. Então veja, a ideia desta palavra é que a rotina de santidade ela tem que ser progressiva. Há duas coisas que eu chamo a atenção. Ela diz assim sobre prática. Praticar a santidade. Santidade é algo que não é só conceitual, gente. É prática, é o hábito. É treino. É você forçar a sua mente a pensar de um jeito, a pensar no sistema de Deus. Tem gente que quer se santificar num culto. Aí vem para o culto e fala, hoje é dia de santidade, o culto da santificação, tal. Faz aquela oração fervorosa, o pastor impõe a mão, põe o óleo, derrama água, faz um monte de coisa, e ele fala, agora eu estou santo. Não existe isso. Santificação é um processo de aprendizado, de crescimento. Ela é progressiva. E é tarefa sua durante a sua vida. Isso aqui Deus exige de nós, um processo contínuo de santificação. Isso aqui é para a nossa vida. Mas o texto diz o seguinte, ele liga isso aqui à vinda de Jesus, e ele completa o versículo dizendo, eis que venho sem demora. Então, se você entender bem esse texto, ele está relacionando essas duas coisas. Ele está dizendo, olha, continue a sua vida de santificação, porque eu estou vindo aí. Existe uma relação direta entre a sua vida de santidade aqui e a sua vida de santidade na eternidade. Nós já vimos aqui a semana passada o conceito
o conceito de perfeição imperfeita, que é aquela santificação que a gente consegue alcançar o máximo que Deus tem para nós hoje, mas esse máximo nunca é perfeito, porque Cristo, a estatura de Cristo sempre está além. Então você chega num estágio e descobre que sempre tem mais para alcançar. E cada um anda segundo já alcançou. É a perfeição imperfeita. Eu tenho que atingir o máximo do meu potencial hoje. E vou descobrir que amanhã Deus tem mais potencial para mim. Esse processo de santidade ou de perfeição imperfeita vai ao longo de toda a minha vida. Mas quando eu morrer ou quando Cristo voltar, o que vai acontecer com o processo de santificação, gente? O que acontece com o processo? O que acontece com a mente cristã? O processo de santificação acontece na mente. O que acontece com a nossa mente cristã? Quando a gente morre, para no estágio que estava. Continua imperfeita? Não. Aí então vem a santificação final. Ok? Deus, por obra da sua maravilhosa graça, quando nós morremos, ou quando Cristo voltar e aí deixar de existir esse mundo de pecado, Ele nos liberta da imperfeição. E Ele então nos dá uma mente plenamente santa, ok? Ou seja, nós passaremos a ter uma mente que sempre pensa teocentricamente, com Deus no centro. Dá para entender isso? Então assim, quando chega no dia final, quando Cristo voltar, sua igreja reunida, Ele vai me encontrar e vai falar: Maurício, você não se santificou tudo o que tinha para santificar, mas pela graça, por isso estou falando graça, porque eu não vou alcançar a salvação porque eu fui perfeito na minha santidade. Pela graça, por causa da cruz, do sacrifício objetivo, da justificação objetiva, Ele vai dizer assim: mas vem cá, agora eu vou limpar você de todo esse seu fracasso. Tudo bem? E assim Ele vai falar para vocês também, tá? Não é só eu que vou merecer isso aqui não. Todo mundo vai passar por isso. Mas pode ser que chegue lá na Roseli, né? Roseli, só alegria com você, Roseli. Você se dominou. Toda vez que eu te pus desafios, que eu sabia que você ia vencer, você, serva fiel, né? Que bom. Roseli, vem. Mas, Roseli, apesar de tudo isso, você não está no ápice. Mas por graça, estatura de varão ou varoa perfeita. Ele faz isso naquele momento. Então, é a nossa santificação final. Oi? Como criou Adão. Com uma diferença. Qual é a diferença, Helder? Adão foi criado, lembra, não sei se vocês lembram, o reverendo Weber ensinou aqui para vocês e me ensinou lá no seminário. Adão foi criado com posse peccare, com a possibilidade de pecar. Foi criado santo, mas com a possibilidade de pecar. Mas nós lá seremos santificados, mas nessa condição: não posse peccare. Posse não peccare, acho que é isso. Não posse peccare. Posse não peccare, é isso mesmo. Nunca mais a possibilidade de pecar. Latim não é a minha especialidade. E já faz tempo que eu fiz o seminário. Hoje, qual é a nossa condição? Hoje, não posse, não peccare. O que é? Não posso não pecar. Eu hoje ainda peco.
Mas Ele vai me pôr numa condição em que eu nunca mais terei a possibilidade de pecar. Ou seja, melhor que Adão, né? Melhor que Adão. Deus vai garantir que nunca mais, para a eternidade toda, haverá o pecado na nossa existência. Nunca mais a nossa mente vai girar em torno de nós mesmos e dos nossos desejos. Nunca mais haverá um tentador com força para nos desviar de Deus. Nunca mais. Nela não entrará coisa imunda, nela não haverá noite, nem coisa imunda nenhuma, nem pecado algum entrará nela, na cidade santa. É a impossibilidade de pecar. Então eu diria para você que melhor que Adão. Tá? Então hoje, irmãos, eu quero primeiro relacionar a nossa vida aqui de santidade com a nossa vida lá na eternidade. Por quê? Porque tem pessoas que, inspirados nessa possibilidade da santificação final, já que quando Cristo voltar, Ele vai pôr a santificação final, eu não preciso me santificar. Não tem lógica? Mas se Cristo, quando Ele voltar para os seus eleitos, Ele vai fazer assim, por graça vai me santificar, então, deixa chegar o dia. Quando chegar o dia, Ele vai dar um jeito. Não importa o nível de santidade que eu esteja, não é verdade? Importa o nível de santidade que eu esteja para que Ele me santifique? Não importa. Então, não preciso me santificar. Tem lógica. Tem ou não tem? Desde que seja um eleito. Mas até aí a pessoa está mais ou menos achando que está tudo certo. Bom, mas deixa eu te falar. É por isso que eu quero relacionar essas duas coisas. Porque assim, essa santificação da eternidade, ela não é diferente da santificação durante a nossa existência desse lado de cada história. A santificação da eternidade, ela está diretamente ligada a essa santificação do lado de cada história. Tanto é que Jesus exige, eu estou para voltar, continue na prática da santificação. Nós temos então agora, buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu tenho vários motivos para crer que esse texto pode ser interpretado até para a nossa vida hoje, não só para o futuro. Mas eu queria muito que você entendesse que aquela vida eterna, ela está diretamente relacionada à nossa vida hoje. Só para pegar um texto, abra lá em Mateus 18, 18. Mateus 18, 18. Veja, se eu sou um crente que hoje negligencio a santificação, eu não me importo com as áreas da minha vida, da minha mente, eu não me importo em ter uma mente pura para o Senhor, eu estou negligenciando eternidade na minha vida. Estou negligenciando eternidade na minha vida. Olha lá, quem achou aí pode ler? Quem é que está com o microfone? Por favor, Roseli. Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Esse e vários outros textos vão unir os pensamentos sobre o que acontece aqui na terra e os reflexos disto na eternidade. Se você lembrar bem, na verdade, a nossa vida na eternidade é como se fosse um reflexo de nossa vida aqui. Vamos voltar para Apocalipse 22? Só para
Vou voltar e vou fazer essa leitura só para destacar. Continue o injusto fazendo a injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. E o que mais que tem? E comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele pega a santificação, lógico, ele pega também a impiedade, mas vamos falar só da santificação. E ele diz o seguinte: há uma relação direta entre o que acontece aqui e e o que vai acontecer lá. Ele usa a palavra galardão. O que é o galardão, gente? O que é o galardão? Quem sabe me dizer? O que é o galardão? Uma recompensa. Galardão, uma recompensa. Faz ao telefone, ó. Faz ao telefone a pergunta. Faz ao microfone, ó, já que é importante a gente compartilhar. Vai lá. Estava pensando nisso antes de você voltar em Apocalipse, no sentido de que é uma diferença aí entre, no sentido de salvação e galardão, né? É diferente. Está relacionado à nossa vida aqui na Terra, mas... Veja, galardão tem a ver com as obras, não tem? Sim. E salvação tem a ver com o quê? Com Deus. Com as obras, com a obra de Cristo. A obra de Cristo me salva, porque Ele me salva quando Ele morre na cruz. O galardão tem a ver com o que eu faço. Essa é a relação direta entre santidade aqui na terra e a minha vida futura. Ao vencedor darei a coroa da vida e tal. E tem várias. Agora lembra, por exemplo, bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, esta vida. Sobre o muito, te colocarei eternidade. Há uma relação direta. Lembra que o Senhor está provando as obras. Umas são palha, outras são feno. Nananã. Sabem disso, né? Sabem ou não? Sim. Sabe. Sabe mesmo? Tá. Então assim, veja, é importante que você saiba que haverá uma santificação final, sim, porque só uma pessoa completamente santificada pode adentrar a eternidade. Então Deus vai prover isto. No entanto, por quê? Porque não pode entrar pecado lá. Ele diz, aqui não entra pecado. Então ele provê o ajuste final. A afinação final é que é negócio. A gente, quando não sabe tocar um instrumento, aqui na igreja, eu afino o violão do jeito que eu acho que dá. E a gente canta. Mas aí, um dia, eu entro para a orquestra sinfônica, fala muito importante. Municipal. Aí chega lá, não adianta eu afinar o instrumento de qualquer jeito. Lá só entra se souber afinar o instrumento, pelo menos. Né? E muito mais coisa que isso, né? Mas, então, a mesma coisa no céu. Aqui, o instrumento está arranhando algumas cordinhas ali, mas dá para ir. Mas ali não. Então ele nos santifica. Entretanto, o que eu fiz aqui tem um reflexo no que vai acontecer comigo lá. Fala, El. Mas então, a diferença aí que há entre esse negócio daqui e lá é uma coisa que ainda para um pouco de dúvida. Quando você falou da pessoa que pode pensar assim, se Deus vai fazer lá na eternidade mesmo, então não vou esquentar a cabeça, Ele que vai fazer a obra mesmo no final. E aí é uma questão de galardão, mas eu penso que uma pessoa, se pensar dessa forma, talvez ela não esteja salva ainda, né? Porque o cristão, realmente, ele não vai pensar. Qualquer um que não pense na santidade, que negligencia a santidade a esse ponto, eu vou viver de forma libertina, porque depois Deus conserta, essa pessoa está demonstrando que ela não é santa. Irani, pastor, o que acontece com a pessoa que se converteram e morrem enquanto estão afastadas de Deus?
se converteram de verdade, serão salvos, Irani. Porque se houve metanoia, se houve conversão, se o Espírito entrou na vida dessas pessoas, elas estão salvas. Elas não são salvas pela fidelidade delas. Agora, elas perdem muito em não serem fiéis. É muito possível, aí eu vou falar, né, o meu sentimento, é muito possível que antes da conversão, essa pessoa volte. Né? Então, assim, porque se ela se afastou e nunca mais voltou, eu não tenho como saber se houve conversão ou não. Então eu estou dizendo hipoteticamente. Aparentemente eu diria não houve conversão verdadeira. Mas se uma pessoa teve conversão verdadeira e morreu enquanto estava na apostasia, por exemplo, imagina que eu sou um pastor, sou convertido mesmo, Deus me salvou, eu já estou... Mas na hora da minha morte, não vou usar meu exemplo não, vou usar um exemplo hipotético. Imagina um pastor, que não eu, um outro, é bem outro mesmo, tá? Qualquer um, é hipotético. Ele é pastor mesmo, mas caiu no pecado. E nessa hora que ele estava no pecado, estava no meio do adultério, caiu um avião onde ele estava. Morreu no meio do pecado. Estava afastado do Senhor? Estava, não estava? E aí? Vai para o céu ou vai para o inferno? Se for assim, aí então vai ser um perigo até o resto. Ninguém pode, se tiver em pecado, cuidado para não andar em lugar perigoso, se você perde a salvação por causa disso. Então não, a pessoa convertida, verdadeiramente, ela está garantida por causa da obra de Cristo, mas ela está com problemas no resultado dessa santificação para a eternidade. Tá bom, Irani? Boa pergunta, Irani, muito boa. Faça a pergunta, Marcelo. Vai lá. Não, é sobre o galardão. Sobre o galardão. Assim, na Bíblia diz lá em Coríntios, né, que a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus, né? Certo. Assim, então seria errado alguma pessoa pensar assim, eu vou fazer... assim, sei lá... Assim, procurar ter uma vida assim que agrade a Deus aqui, mas não pensando em Deus, mas pensando no galardão. Assim, quanto mais eu fizer, mais eu vou ter. Isso. Esse é um pensamento ganancioso. Esse é um pensamento de uma pessoa não santificada. Porque a pessoa santificada... é o interesse de Deus que importa, não dele. Nem o galardão. Você não vai nem querer o galardão. Fala, não, nem me preocupo. Não, porque a pessoa com a mente santificada, eu vou desenhar de novo. A mente santificada gira em torno de Deus. É o interesse de Deus que importa. Então, se uma pessoa... não, eu vou fazer isso aqui para ganhar galardão. Não, salvação não, eu já tenho, mas galardão eu quero bastante, então eu vou fazer bastante. Ele está pensando egocentricamente, apesar de estar pensando em coisas espirituais. Então, isso é prova de uma mente que precisa o quê? Se santificar. Não vou dizer que é errado, mas não é santo. Não era aquele livro que o senhor falou lá? Isso, exatamente. Ela ainda vai ter que chegar num ponto em que isso vai ser sem... Ela ainda não cresceu. Né? Exatamente. Irmãos, o galardão, há várias possibilidades. Fique com a ideia principal de recompensa. Eu tenho a minha ideia. Para mim, a recompensa é serviço. Eu acho que eu já disse isso para vocês. Galardão para mim é trabalho. Lá no céu não entra quem não gosta de trabalhar. Porque lá no céu, ser colocado sobre o muito é ser servo. Porque no céu o maior é quem? O que serve. É a minha percepção sobre o galardão. Quando ele diz, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Ele foi fiel de que jeito? Sendo servo, não é isso? Foi fiel no pouco, sendo servo no pouco. Sobre o muito te colocarei. O que ele quer dizer? Agora você vai deixar de ser servo? Não. Agora eu vou te dar a oportunidade de servir ainda mais. Então, isso tem a ver diretamente com a minha santificação aqui. Porque quanto mais eu me santifico aqui, mais eu sirvo. O homem santificado, ele é cada vez mais servo. Irmão,
Você já viu como o evangelho hoje está estranho? As pessoas que os outros julgam ser mais santas, elas vão se colocando em posições que os outros servem a elas. Sentam na cadeira, as pessoas... Não, aquele é o homem, é o fulano. Não vou usar nem nomes, porque vocês sabem, né? As pessoas... Não quero ofender ninguém pessoalmente, mas eles se colocam num ponto em que eles são servidos. O homem mais santificado é o mais servo de todos. Jesus era santificado? Mais que todo mundo, concorda? E ele era servido por todos? Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Você quer ser santo igual Jesus? Sirva. Aí eu quero saber como é que está meu nível de santidade. Eu quero fazer uma avaliação, uma autoavaliação. Primeiro, veja qual é a sua inclinação para os prazeres da carne. Se você tem muita inclinação para os prazeres da carne, e eu não estou falando contra os churrasqueiros, tá? Estou falando prazeres da carne e do pecado, tá? Se você tem muita inclinação para isto, tem alguma coisa errada, você não está se santificando. Agora, se você é daquele tipo que você nunca está disponível para servir, opa, que santificação é essa, meu amigo? Não, a igreja não me deixa santificar, porque nunca me dão um cargo mais alto para eu me santificar. Pera lá, não é, apaga, passa a borracha. Seja a viúva pobre você. Seja você a viúva pobre. Aqui vai pôr ofertinha e vai ficar na sua. Pessoas santificadas no seio da igreja são as que mais servem os outros. Elas estão disponíveis para servir. Tá? Bom, falando ainda sobre esta relação aqui, se vocês perceberam aí o final do livro, retribuir a cada um, né? O final do livro de Apocalipse, lá o 22:12, retribuir a cada um. Esse negócio de fazer santificação, sempre pensando no coletivo, não, nós já somos uma igreja santificada. Lembre-se, Deus está observando você. É uma relação pessoal. Agora então nós vamos abrir a porta para entrar, para falar dessa relação da santificação pessoal. Nós já falamos bastante sobre o que ela muda em nós, na nossa mente. Agora vamos falar como. E a primeira coisa que eu quero falar é sobre quem te santifica, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa... Alguma pergunta até aqui? Não? Podemos seguir? Tudo bem. Deixa eu apagar aqui, porque o quadro já vão me mandar para o psicólogo. Um quadro tão... Não, psicólogo não. Um quadro desse jeito é psiquiatra direto. Não esqueça um colega meu, ele era psicólogo, não é? Psicólogo. E o professor riscava de um lado, riscava do outro, riscava de um lado, riscava do outro. Aí ele começava num canto, depois terminava no outro, fazia rabisco para lá, rabisco para cá. E esse colega meu, que é psicólogo, ele falou assim, esse professor tem algum problema, ele risca demais o quadro, ele não tem organização e eu estou me vendo nele aí. Espero que ele não esteja assistindo. Né? Vamos falar sobre o Espírito Santo. O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo em relação aos crentes? O que ela diz? O que vocês lembram que ela diz? Gente, o que o Espírito Santo faz na vida do crente? Oi? Recebereis poder. O que mais? Será testemunho. Mas isso é na vida da igreja. Veja, isso está muito geral. Como é que a gente recebe esse poder? De que jeito que ele vem? Para que ele vem? Agora, falando do relacionamento pessoal, você e o Espírito Santo, o que mais que a Bíblia fala? Para não entristecer. Por quê?
Porque se afasta de Deus. Não entristecer o espírito porque... Assim, ele vem falar assim, coisas assim que a pessoa faz de errado, assim, por exemplo, certo. Assim, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, ele vem completando isso daí. Certo. Então, assim, uma vida de pecado. Então, não entristecer o espírito fazendo coisa errada. Tá bom. Convence do pecado. Mas tem uma coisa fundamental. Eu pensei que vocês iam falar logo no início. Certo, mas é uma coisa fundamental sobre a nossa relação com o Espírito, é que ele faz morada em nós. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que faz morada em nós. O Espírito Santo está em nós. Como é que vocês entendem isso? O que vocês acham que é o Espírito Santo morar em vocês? A Bíblia não fala que o Espírito Santo fará morada em nós? Fala ou não fala? Fala. E ele veio fazer morada em nós? Veio? Faz morada no crente? Como? O que é essa morada? O que ele faz? Ele está aqui do meu lado? Está dentro de mim? Está onde o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo fazer morada, gente? Isso. O Espírito Santo, ele vem fazer morada no meu coração. O Espírito Santo vem fazer morada no meu coração. O Espírito Santo passa a agir particularmente na minha mente, no meu coração. É ali o lugar onde ele está trabalhando. Ele não faz morada na minha mão, no meu pé. Ele não fica do meu lado me seguindo para ver onde é que eu estou indo, para ficar cochichando no meu... Oh, vai lá não, vai não, aí não, vai por ali, não. Ele vem mexer em mim no centro do que eu sou. O centro do que eu sou é o meu coração. Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Quando o Espírito Santo é dado para mim, ele implanta um pinguinho de vida, mas enquanto ele plantou esse pinguinho de vida que vai se desenvolver para uma mente cristã, ele está aqui. Ele é o santificador. É ele que vai tornando possível que você se santifique e consolide a lei de Deus na sua mente, a ponto de você não pegar o lápis, porque você não sente desejo. Abra em Ezequiel 36. Ezequiel 36. Ezequiel 36, versos 26, 27 e 28. Quem vai ler para nós? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Então, peraí. O Senhor agora está começando a falar com o seu povo de uma mudança que que Ele vai fazer. E Ele vai dizer onde que Ele vai agir. Ele vai agir onde? No coração, que é a nossa mente. Eu vou tirar o coração de pedra, o velho homem, e vou pôr um coração novo, um coração de carne, que é a nova mente em Cristo Jesus. Tá bom? Mas para fazer isso, o que é que Ele vai pôr dentro de nós? O Espírito. Continue. Porei dentro de vós o meu Espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. Então, perceba o seguinte, Ele vai pôr o Espírito em nós, e o Espírito vai agir para que a lei se torne fundamental para a nossa vida. E Ele vai dizer, e o meu Espírito vai agir em vocês de uma maneira que vocês vão fazer de acordo com a minha lei. Está dando para acompanhar aí, gente? Tem lógica isso ou vocês acham que eu estou meio doido? Vamos lá? Tem lógica? Fala, minha querida. Tem lógica, Michele?
Agora tem? Ela imaginava isso. Quem leu A Cabana acha que é um negócio que fica voando para lá e para cá, né? Isso. Ele passa a ser Deus dentro da sua mente. É por isso que algumas coisas mudam radicalmente na nossa maneira de pensar quando a gente se converte. Porque tem coisa que você fala assim, como é que eu pensava de um jeito ontem e hoje eu penso de outro jeito? Porque isso é uma mudança que ele produz. Aquelas mudanças básicas, a metanoia. Ele faz igual a gente faz com nós. Sabe que a nós parece um cérebro, né? Ele quebra, tira o que está velho, só que a gente não põe nada novo, né? A gente come. Ele muda você, ele quebra a sua mente, ele retira o velho homem. Então assim, preste atenção nos detalhes desse porém dentro de vós, meu espírito, porém dentro de vós o meu espírito. Aí ele fala, vai ao versículo anterior, ele disse, eu vou mudar o coração, como? Eu ponho o espírito. E aí eu farei. Não é que ele vai ficar lá dando um conselho, ó, aquele bonequinho, aquele anjinho bonzinho e o diabinho. Não é que ele vai ficar dando conselho, vai por ali, vai por aqui. Não, ele vai fazer mudanças. Farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. A lei vai se tornar algo importante, marcante, definido para nós. E quando ele santificar você, a lei passará a conduzir as suas atitudes, que se possível fosse, você seria assim como o cérebro de Cristo, a lei dominando tudo. Infelizmente, se não é. Infelizmente. Então, o Espírito Santo, ele está colocado dentro de nós, e o trabalho dele dentro de nós é à medida desse nosso relacionamento crescendo com ele. Na outra aula eu vou falar sobre como que ele faz isso. Hoje você vai saber que é ele que faz. Ele vai implantando a lei de Deus no seu coração e ele vai santificando a lei de Deus. É que nem um soldador, ele vai pondo um pingo de solda e vai tornando aquilo rígido dentro de você, de tal forma que você já não conseguirá mais viver sem a lei de Deus. Que bom será se isso for grande na sua vida. Deixa marcado esse versículo. Vamos para um outro versículo, lá no Novo Testamento. 1 de Pedro 1, 2. Deixa marcado aí que nós vamos voltar para falar da última parte dos versos aí, do verso 28. 1 de Pedro 1, 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu quero só alertar, chamar a sua atenção para esse versículo, para duas coisas principais. Primeiro, você percebeu que a santificação, ele fala agora aí, santificação do Espírito. Esta santificação que é produzida pelo Espírito. Se bem que há quem diga que essa santificação do Espírito seria a santificação do nosso Espírito. Hã? Darei o Espírito. Mas porei dentro de vós o meu Espírito. Meu Espírito. Sim, mas nós vamos ver em Romanos 8 que o Espírito de Deus fala com o nosso Espírito. Tá? Mas eu só quero chamar a atenção para Pedro. Eu interpreto que ele está falando santificação do Espírito, e essa palavra Espírito é o Espírito Santo. É a interpretação que eu enxergo melhor para esse verso.
segundo a presciência de Deus Pai, para a santificação do Espírito, para a obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo. Olha aqui, Pai, Espírito e Filho. Como normalmente as cartas, elas usam essa trilogia, essa trindade, não trilogia, essa trindade, nas suas aberturas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Elas usam essa ideia da trindade agindo. E aqui ele daria, por isso a minha interpretação que aí é o Espírito Santo. De que aí ele estaria dizendo o seguinte, que o papel do Espírito nessa relação é de ser o santificador. Então a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que a santificação é do Espírito. Segunda coisa, para a obediência. A Bíblia fala muito sobre obediência. E a Bíblia fala que é melhor obedecer que sacrificar. Fala, Marcelo. Então, esse versículo de Romanos, né, que você falou, sim, assim, que o meu espírito o teu espírito testifica com o espírito que está na gente que nós pertencemos a ele, né? Isso. Assim, se você for ver, assim, a palavra de Deus é verdade. É verdade isso mesmo. Até quando você se sente, às vezes, longe de Deus, ou você faz alguma coisa errada, algo, não sei de onde vem, sabe? Assim, querendo mostrar que... Exatamente. Assim, que você está ligado, assim, que tem uma ligação. E tem mais, né? A gente fala assim, como é que você sabe que você é filho de Deus? A gente fica falando que nós somos filhos de Deus, que nós somos salvos, somos eleitos, somos isso, somos aquilo. Como é que você sabe? Como é que você prova? A gente fala, não, pelos frutos, tal, mas vem cá. Não me venhamos. Tem gente que consegue imitar os frutos muito bem, né? Existe uma segurança interior que é obra do Espírito Santo na nossa mente. A nossa mente não consegue pensar fora desta filiação. Foi uma mudança que ele fez, gente. Não é uma mudança que aconteceu porque ele provou. Se ele tivesse provado, seria a minha mente que teria chegado a esse ponto. Não, o que ele fez é a minha mente pensar como filho. Quando ele diz testifica com o nosso espírito, ele muda a nossa mente de tal forma que nós pensamos como filhos de Deus. Mas vamos chegar nisso outra hora. Eu quero chamar a atenção para Pedro. Perceba assim, como lá em Ezequiel diz, eu vou pôr o meu espírito em vocês e vocês vão obedecer os meus estatutos. Pedro vai dizer, o Espírito Santificador é posto em nós para a obediência. A Bíblia fala muito de obediência. Porque o que é obedecer? O que é obedecer? Vinícius, o que é obedecer? Não, você está falando de uma forma negativa, dá para falar de uma forma positiva. Seguir as normas. Seguir as ordens. Seguir as ordens. Quando é que eu não sigo as ordens? Quando que eu prefiro não seguir as ordens? Gente, quando é que você prefere não seguir as ordens? Quando a vontade de quem ordena, é mais ou menos isso. A vontade de quem ordena é contrária à minha vontade. Elas são contrárias. Né? Ele está mandando eu beber essa água. Eu não quero beber água, eu quero beber um refrigerante. Bebe a água, não é para beber o refrigerante. Não é para ir trabalhar de semana. Aí ele desobedece e vai trabalhar de semana. Eu tenho que pegar no pé do meu pai. Mas ele agora já fez uma promessa solene. Só vai trabalhar quando tiver serviço. Não vai inventar serviço mais. Assim, quando que alguém dá uma ordem, eu desobedeço. Quando a vontade de quem me ordena é contrária à minha vontade. Aí eu quero fazer prevalecer a minha vontade. Né? Seja para o bem, seja para o mal. A pessoa está mandando, vai lá e dá um soco na cara dele. Essa é a vontade de quem ordena. E eu falo, não, isso não é a minha vontade. Então, tanto para o bem quanto para o mal. No caso de Deus, a gente sabe que a vontade dele é sempre boa, perfeita
é agradável. Quando eu desobedeço à vontade de Deus, é porque eu quero fazer prevalecer a minha vontade. Tá. A obediência é quando eu quero tornar equivalente a vontade dele à minha. É quando eu admito que a vontade dele é melhor que a minha, ou quando as nossas vontades estão em sintonia, são equivalentes. Eu acho que esse que é o sinal matemático para equivalência. É, Fátima? Se não é, ficou sendo, né, Fátima? A minha vontade é equivalente à de Deus, a vontade de Deus é equivalente à minha. Isso é obediência. Mas a minha vontade era diferente da do Pai. A minha vontade era diferente, mas eu obedeci. O que eu fiz? Eu tornei a minha vontade equivalente à dele. Isso é obediência. Não a minha vontade, mas a tua. Quem é que transforma, quem é que me dá forças para eu contrariar a minha vontade para obedecer a dele? Espírito Santo. Santificação é a capacidade do Espírito de pôr na nossa mente a vontade de Deus que está expressa na sua lei. É de fazer a nossa mente pensar segundo a vontade de Deus, que é a sua lei. Tá? Vamos voltar lá para Ezequiel. Eu quero terminar com essa parte tão bonita do versículo. Ezequiel 36, verso 28. Outra pessoa pode ler para nós? Alguém que ainda não leu? Habitareis na terra que eu Marcos, lê aqui no microfone, por favor. Habitareis na terra que eu te dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Meus irmãos, olha o que está sendo dito aqui. Que quando o Espírito mudar a nossa mente e nós fizermos as coisas do jeito de Deus, a nossa caminhada com Deus vai ser caminhada de santidade na terra que deu aos nossos pais. Que Deus vai nos fazer viver aqui como filhos. Ele vai, na eternidade, sim, fazer isso plenamente. Mas Ele vai nos dar a graça de experimentarmos essa relação. E Ele está dizendo que haverá uma ligação tão grande entre nós e Ele, que Ele diz assim: vós sereis o meu povo e eu serei vosso Deus. Sim, aqueles que se agradam do caminho contrário, da vontade contrária. É lógico. Deus vai fazer recair sobre eles as suas obras. Jesus disse: continue o ímpio na impiedade. É esse que eu estou voltando. E vou retribuir a cada um segundo as suas obras. Isso significa o quê? Que ele vai para o inferno porque fez coisa ruim? Não, porque o inferno dependeu do pecado original. Lembra de Adão, da condenação? O que significa? É que lá no inferno, vou fazer aqui, vou lembrar do meu professor que escreve em todo canto da lousa. Lá no inferno haverá quem sofre mais e quem sofre mais ainda. E quem sofre mais ainda. Não, será que é assim mesmo, gente? Será que é assim, né? Hein? Hã? Não. Ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Corazim. Porque se as obras que eu fiz aqui tivessem sido feitas em Sodoma e Gomorra, eles teriam se convertido. Por isso, maior condenação há para vós que para eles.
Assim como há galardão no céu, há galardão no inferno. Só que é um galardão negativo, né? Recompensa, lembra? A palavra recompensa. Ele disse a cada um segundo as suas obras. Há mais rigor. Ele falou inclusive isso. Haverá mais rigor para ti que para eles. Tá? Então, irmãos, lógico, hoje nós não vamos estudar sobre penalidades eternas. Não vamos mudar o foco. Mas eu quero... Oi? Fala. Deixa ela perguntar. Vai lá. Dá o microfone para ela. Eu estava prestando atenção nesse sinal. Neste sinal aqui? Será que é equivalente mesmo esse sinal? Eu acho que é. É o igual com o tio em cima, né? Não, ali é aproximadamente. O igual com o tio em cima é aproximadamente. Então, mas tem um sinal que é... Esse aí é a carreta, né? A vontade de Deus acarreta a minha vontade, né? Tem um... Tem um sinal de equivalência. Depois a gente pesquisa. Tá? Não, mas o que eu ia falar não era isso aí do sinal, era assim. Mas você me deixou curioso, agora eu vou ter que pegar meus cadernos de matemática. A gente usa tão pouco que acaba usa muito pouco, né? Usa muito pouco, mas assim, pastor, quando o pastor falou sobre o galardão, né, desde o começo, assim, eu estava lendo outro dia o Max Lucado, ele tem um livro que ele fala do... Muito bom escritor. Não, ele fala assim do ladrão na cruz, né? Aí ele começa, ele faz até assim floreando a história, né? Que ele estava tão desanimado ali na prisão, tal, e vai falando, narrando o dia dele, né? E a graça que ele recebeu ao final desse dia, tal. E o pastor agora falou, né? Da cobrança. O ladrão na cruz, ele se converteu no último momento, né? Sim. Então, ele não teve a oportunidade da santificação, de desenvolver, né, nada. Não teve. Não teve nem apesar da gente não ter conhecido a vida dele, mas a gente imagina que não teve. Igual essas pessoas que cometem tantos delitos, né, e se convertem na prisão, né, porque há pessoas que trabalham, né, na prisão. Sim. Assim, tipo, evangelizando, né? Tal. Olha, Fátima, veja só. Olha só. Que coisa impressionante isto. Eles vão se salvar, ser salvos, não se salvar. Eles serão salvos sem a santificação. Ou com um mínimo de santificação. Um pouquinho eles vão atingir. Eles vão atingir a perfeição imperfeita para aquele momento. Já que está na hora da morte, o copo deles era bem pequenininho. Era uma tacinha de vinho da Santa Ceia. Aí eles vão chegar lá, Deus completa. Concorda? Então Deus vai completar. Fica na estatura de Cristo. Mas eles não passaram por esse processo na vida. O que vai acontecer quando eles chegarem na eternidade? Com relação ao galardão? O que vai acontecer? Se fosse em número, vamos pôr isso aqui? Se o galardão for o que eu penso, que é serviço, sabe o que vai acontecer? E eles vão ter o mesmo galardão porque eles tiveram naquilo. Não, mesmo galardão não. Não tem como. Não tem como. Se é recompensa, não tem como. Eles não tiveram oportunidade, mas eles chegaram até onde a oportunidade chegou. Mas eles não tiveram oportunidade por culpa deles mesmo. Deixa eu falar. Eles vão para o céu. Calma. O céu é bom, até para quem não tem muito galardão. É tão bom quanto. A diferença, se o céu é o que eu estou pensando, lá ele vai ser mais servido que servir. Se o galardão é serviço. E aí então, a Bíblia diz que no reino dos céus é maior o que serve. Então eles serão considerados lá na nova sociedade da nova terra, cidadãos que precisam sempre do nosso cuidado. Aí você vai falar, nossa, que coisa impressionante, isso está tudo errado. Está tudo errado com essa mente que a gente tem aqui.
Que essa mente que a gente tem aqui, quem fez pouco, come pouco. Né? Com a nossa mente lá, quem fez pouco precisa de cuidado para aprender mais. É isso aí. Fátima, é assim que eu penso. Eu abro para vocês pensarem de outra forma. Mas quem não teve a oportunidade de se santificar aqui, usufruirá menos das boas obras que não fez. Porque fez menos, gente. Tem que ser, você tem que entender isso. Ninguém será desculpado, ninguém vai poder chegar e falar, não tive oportunidade. Você fez pouco, você foi eleito para poucas obras. Lembra? As boas obras ele preparou de antemão. As obras, se muitas ou poucas, ele preparou de antemão. Deus tinha um plano para ele ser essa pessoa lá. Por quê? Porque na estrutura da nova terra é importante que a gente tenha quem servir. E a gente vai servir a quem foi bandido. Fala, nossa, que sociedade estranha. Não é a sociedade de Deus. Por que Jesus comeu com as prostitutas e pecadores, gente? Com os que erraram, com o cobrador de impostos. Jesus vai comer na casa dele. Jesus tinha que comer na casa do jovem rico, que era um homem que fazia tudo certinho. É que a estrutura do pensamento de Jesus era a estrutura do reino, não era nossa aqui dessa terra perdida. Tá bom? Irmãos, eu quero encerrar só com essa palavra tão bonita de Ezequiel. Que nós experimentaremos essa relação com Deus de uma forma abundante aqui, se o Espírito santificar a nossa mente. Semana que vem, se Deus nos conceder graça, estarmos aqui, Cristo não voltar, tudo andar do jeito que está planejado por nós, e se o que planejado por nós é o planejado por Deus, nós continuaremos falando sobre como que o Espírito vai fazer essa obra em nós. Tá bom? Vamos ficar em pé e vamos encerrar? Muito obrigado também quem acompanhou pela internet, Denis, Irani e outros irmãos e irmãs que nos acompanharam. É sempre um privilégio para nós poder compartilhar isso com vocês. O estudo bíblico tem como objetivo desenvolver-nos teologicamente. O que é para eu fazer? Para eu sair da frente? Estou sim, deixo sim. Abraço, ore por mim na volta para casa amanhã de madrugada, tá certo? Estava com saudade do estudo ao vivo. Estava apertado na faculdade e na obra de Deus, por isso não estava acompanhando mais. Fora o pedaço do dedo indicador que perdeu. Meu irmão, Deus o abençoe. Né? Depois você me fala, Denis, como é que foi isso. Estaremos orando por você na sua viagem. Justo hoje que eu citei o seu nome, você voltou ao online. Que legal. Muito providência de Deus, né? O objetivo do estudo bíblico é que a gente cresça teologicamente, que a gente raciocine as coisas bíblicas. Que a gente não só engula, mas que a gente pense, raciocine e cresça. Vamos orar. É só falar, no próximo estudo vai falar sobre não entristeçais o Espírito Santo e também... Não ia falar sobre isso, mas vocês podem anotar aí para me lembrar? A gente comenta alguma coisa. E agora fugiu. Ao contrário. Amém. Graça e paz. Eu agradeço a Deus, abençoe Deus, irmãos. Obrigado, Denis. Agora fugiu do lado contrário do Espírito. Que alegrar o Espírito? Encher a plenitude do Espírito Santo. Não, isso eu vou falar. Isso, na verdade, é o ponto central, né? Eu vou mostrar o que o Espírito faz, como ele faz e o que você deve fazer. Tá bom? Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a buscar estas verdades na Tua Palavra e torná-las vivas dentro de nós, porque a Tua Palavra é viva, ela é eficaz. Ela pode produzir coisas novas em nós e na nossa mente. E nós Te louvamos pelo Teu Espírito que nos enche. E Te agradecemos e pedimos que Ele tome por completo a nossa existência, a nossa mente. Se possível for, Senhor, se possível for, dá-nos plenitude do Teu Espírito.
Até a volta de Cristo nós oramos. Amém. Podem assentar-se, irmãos. Avisos, fim de semana prolongado, né, de não muitas atividades assim extras. A reunião do conselho está cancelada, está adiada, não cancelada, adiada para outra semana. Tá bom? Eu peço aos irmãos que orem por decisões importantes que o conselho está tomando, principalmente em relação ao Parque das Flores, aos trabalhos de evangelismo e de evangelização, tanto no Brasil quanto fora. Uma vez que a Esther voltou para o Brasil, nós precisamos também definir algumas coisas da área missionária da nossa igreja. Orem pela obra, né? Vocês podem subir lá para conhecer e ver como está. Hoje começou a fabricação dos bancos. Eles começaram hoje, né? A madeira chegou, veio do Mato Grosso, demorou um pouquinho porque teve que ficar numa estufa, e começou o trabalho hoje. O tecido chega semana que vem, né? E eles já estão trabalhando. Então peço a vocês que orem por essa empresa. Chama-se, se eu não me engano, El Shaddai Marcenaria, né? El Shaddai Móveis. Que seja o Todo-Poderoso mesmo, né? O Senhor sustentador que esteja ali naquela marcenaria. São irmãos crentes. Aliás, a nossa obra aqui, os nossos profissionais, a maioria